Doston, Roshamadin. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos começando a semana intensiva do alfabeto persa, um evento online gratuito para você que quer começar a aprender o alfabeto persa passo a passo do zero, ou para você que já tem algum conhecimento, mas quer aprimorar a sua prática na escrita deste idioma. Esta série de aulas será dividida em 4 aulas práticas ao longo da semana, e na sexta-feira nós teremos um encontro ao vivo aqui no canal Aprendendo Persa. Então vamos juntos começar uma semana inteira de aprendizado na língua persa. Espero que vocês aproveitem bastante os conteúdos e o material que eu preparei com muito carinho para vocês. Se você gostaria de receber gratuitamente o material destas aulas, inscreva-se no link que está na descrição deste vídeo, até o dia 26 de janeiro, que é o último dia do nosso evento. Nesta aula você vai ver Introdução ao alfabeto persa, exercícios de aquecimento e coordenação motora. O persa é a língua oficial de 3 países: Irã, Afeganistão e Tajiquistão. O persa do Irã é chamado de Farsi. O persa do Afeganistão é chamado de Dari. E o persa do Tajiquistão é chamado de Tojiki. No Irã e no Afeganistão é utilizado o alfabeto perso-arábico, que é uma adaptação do alfabeto árabe para a fonética da língua persa. Já no Tajiquistão, o alfabeto cirílico é usado oficialmente, mas o alfabeto perso-arábico também é aprendido nas escolas. O alfabeto persa é conhecido como Alefboye Farsi. O alfabeto persa possui 32 letras. Vamos ler da direita para a esquerda, de cima para baixo. Alef, B, P, T, C, Jim, Che, Re. Re, Dol, Zol, Re, Ze, Ge, Sin e Shin. Sod, Zod, To, Zó, Ein, Rein, Fe, Rof, Kof, Gof, Lom, Mim, Nun, Vov, Re e Ye. As letras são escritas da direita para a esquerda e se conectam umas às outras por meio de traços. As letras mudam de formato de acordo com a posição em que estão na palavra. Observe o exemplo de diferentes formas da letra B: inicial, medial, final e isolada. A inicial aparece no início das palavras e no meio quando não conectada à letra anterior. A medial somente no meio, conectada à letra anterior. A final somente no final, conectada à letra anterior. E a isolada quando a letra é escrita sozinha, ou no final, quando não é conectada à letra anterior. Há 7 letras que se conectam somente à letra anterior. São elas Alef, Dol, Zol, Re, Ze, Ge e Vov. Elas se conectam com o traço à direita somente com a letra anterior, mas não com a letra seguinte. Os números em persa também são representados por símbolos diferentes, porém são escritos da esquerda para a direita, do mesmo modo que os números ocidentais. O persa pode parecer uma língua muito desafiadora para nós brasileiros.
Mas um grande número de palavras do persa moderno, falado no Irã de hoje, são emprestadas de outros idiomas, como o inglês e o francês. Embora estas palavras sejam escritas com o alfabeto persa, muitas delas são pronunciadas quase da mesma forma que o idioma original. Vamos ver alguns exemplos. A palavra soup, que significa sopa, do inglês soup. A palavra team, que significa time, do inglês team. Algumas palavras estrangeiras foram ligeiramente modificadas para o sistema fonético do persa. Por exemplo, kelos, que significa classe, do inglês class. A palavra pelostic, que significa plástico, que se parece com a pronúncia do francês plastique. Observe que geralmente todas as palavras em persa que possuem mais de uma sílaba, o acento é na última sílaba. E você sabia que também existem palavras na língua portuguesa que têm origem persa? Exemplos: bazar, bozor, kaki, roki, caravana, corvon, divan, divon, jasmim, yossaman, laranja, norange. Mais alguns exemplos: limão, limu, pijama, pojome, quiosque, quiosque, tafetá, tofte, chale, chol, checkmate, shormot. Ao aprender o alfabeto persa, muitos consideram um grande desafio aprender um novo sistema de escrita diferente daquele que usamos no cotidiano. E outro grande desafio pode ser como aprender a escrever essas letras e como pronunciá-las corretamente. A pronúncia é considerada relativamente fácil para um falante do português. Basicamente, todas as vogais em persa têm equivalentes em português. A grande maioria das consoantes em persa também tem equivalência com a fonética do nosso idioma. Somente algumas consoantes possuem sons que são chamados guturais, que não têm equivalência com o português. Mas não se preocupe, a pronúncia correta de cada letra, assim como a forma de traçá-las passo a passo, será ensinada ao longo das 4 aulas da semana intensiva do alfabeto persa. O alfabeto persa possui grupos de diferentes letras com sons iguais. Por exemplo, as letras To e Te possuem o mesmo som, que equivale ao T. As letras Kof e Ren possuem também o mesmo som, que equivale ao som gutural de GH. Há 2 letras com nomes iguais e o mesmo som. O Re, conhecido como Re do Cheshme, e o Re de Mi. Ambas equivalem ao som do H. Aqui temos um grupo de 3 letras com o mesmo som, Se, Sin e Sod, que equivalem ao som do S. Esse grupo de 4 letras também possui o mesmo som. Zol, Z, Zod e Zó equivalem ao som da letra Z. A letra N e o sinal gráfico Hamzé, ambas representam o mesmo som, que é a parada glotal, representada por um apóstrofo. O persa é lido da direita para a esquerda. A primeira página de um livro em persa está localizada onde para nós seria a última página.
A capa da frente de um livro em persa está localizada onde para nós seria a capa traseira. E a capa traseira está localizada onde para nós seria a capa da frente. Então, normalmente, eu abro o livro com a mão direita e começo a ler neste sentido. Os materiais que você vai precisar para esta série de aulas são muito simples. Um caderno ou bloco de folhas com pautas e lápis ou caneta esferográfica comum. Recomendo que você não utilize borracha nos primeiros exercícios de prática. Nesta aula você pode utilizar o seu próprio caderno ou imprimir as folhas de prática que eu disponibilizei para os inscritos da Semana Intensiva do Alfabeto Persa. No nosso primeiro exercício, nós vamos fazer uma sequência de linhas horizontais da direita para a esquerda. Para facilitar, você pode traçar 2 pontos e traçar uma linha reta rente à linha do seu caderno. Tente manter o mesmo comprimento entre as linhas. Sempre da direita para a esquerda, continue traçando até chegar ao final da linha do seu caderno. Observe a direção das setas. Estamos começando a nos familiarizar com o sentido da escrita persa. Continue traçando estas linhas na linha de baixo, tentando fazer cada vez mais firme o seu traço. Com bastante calma e atenção, continue traçando estas linhas. Neste momento, não tem certo nem errado. Estamos apenas treinando a nossa coordenação e familiarizando o nosso olhar com a direção da escrita da língua persa. Vamos sempre nos atentar para a direção das setas, continuando esta sequência. No exercício 2, nós vamos começar com uma sequência de pequenas curvas acima da linha do caderno. Agora faça uma curva maior começando acima da linha, descendo abaixo da linha e terminando novamente acima da linha. Observe a direção das setas da direita para a esquerda, no sentido horário. Agora eu vou repetir essa sequência mais uma vez. 2 curvas menores acima da linha e a curva maior que vai abaixo da linha, tentando manter o mesmo tamanho aproximado entre elas. E vou repetindo até o final da linha do caderno. O exercício 3 é uma sequência de ângulos, começando acima da linha, uma diagonal para abaixo para a direita e uma outra diagonal
um pouco abaixo da linha. Aqui eu vou repetir este movimento. Próximo, eu começo a partir do meio da linha, uma pequena diagonal para cima e outra para baixo. Observe bem a diferença entre os tamanhos das linhas. Observe a direção das setas e siga este traçado. Vou repetir esta sequência mais algumas vezes. E sigo até o final da linha do meu caderno. Preste bastante atenção à posição das formas na linha do caderno e à direção das setas. O quarto exercício é uma sequência de linhas verticais. Começamos de cima para baixo, tentando deixar a linha mais reta possível. Mais uma vez. E agora, de baixo para cima. Tentando deixar as linhas mais ou menos na mesma distância. Primeiro, 2 vezes de cima para baixo. Depois, 2 vezes de baixo para cima. Observe que eu não vou até o topo da linha. Eu deixo um pequeno espaço. Agora eu continuo fazendo esta sequência, tentando soltar mais a mão. De cima para baixo e de baixo para cima. E continuo fazendo até o final da linha do caderno. O objetivo aqui não é traçar linhas perfeitamente retas, mas se familiarizar com os movimentos da escrita. O quinto exercício é uma sequência de linhas diagonais, variando o sentido. Observe. Primeiro eu faço 2 diagonais pequenas, do alto para o meio, e 2 diagonais pequenas no sentido contrário, do meio para baixo. Agora vamos combinar esses 2 movimentos, formando um ângulo. Repito este movimento mais uma vez. Observe bem a direção das setas. E continuo fazendo estes movimentos na mesma sequência até o final da linha do caderno. Observe bem onde as linhas começam e terminam em relação à linha do caderno. No exercício 7, vamos conectar as formas. Começamos com 2 pequenas curvas menores conectadas acima da linha. Na sequência, eu conecto com a curva maior que vai abaixo da linha. Observe a direção das setas
da direita para a esquerda no sentido horário. Então, vamos fazer essa forma mais algumas vezes. Começo com as duas curvas menores acima da linha e a curva maior, tentando manter o mesmo tamanho entre elas. Faça mais algumas vezes esta forma, observando bem os tamanhos das curvas e a posição na linha do caderno. No exercício 8, vamos fazer uma combinação de movimentos sem tirar a caneta do papel. Observe bem. Comece com uma pequena diagonais, uma linha horizontal, conectando com duas pequenas curvas e uma curva maior. Observe a direção das setas e tente repetir estes movimentos. Vamos fazer novamente, com bastante calma e atenção, sem tirar a caneta do papel. Aqui já estamos nos preparando para juntar as letras e começar a formar as palavras. No exercício 8, vamos fazer esta forma: uma pequena linha vertical para baixo, uma linha horizontal maior e uma linha vertical para cima. Tente fazer desta forma, para baixo, aproximadamente 3 vezes a largura desta pequena linha para a esquerda e para cima novamente. Agora vamos repetir esta forma mais 3 vezes, tentando manter o mesmo tamanho entre elas. E agora nós vamos posicionar os pontos. O primeiro ponto, ele deve ser um pouco abaixo da linha, bem centralizado. Depois 3 pontos logo abaixo da linha, em um formato de triângulo bem uniforme. Depois 2 pontos paralelos um pouco acima do meio da linha do caderno e 3 pontos, mesmo formato de triângulo, um pouco acima da linha do caderno. Então, vamos observar esta sequência, mantendo um ponto, 3 pontos abaixo, 2 pontos acima e 3 pontos acima. Repita esta sequência várias vezes. E agora no exercício 9, vamos treinar uma outra sequência, começando com pequenas linhas diagonais e uma curva que vai abaixo da linha no sentido anti-horário.
Observe bem a posição das linhas e a direção das setas. Aqui eu faço a curva da esquerda para a direita, sentido anti-horário. Então, vamos repetir esta mesma forma mais 3 vezes. Observe bem as distâncias, tentando deixá-las mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui nós também vamos posicionar alguns pontos. Primeiro, logo abaixo da linha, centralizado na curva. O segundo, 3 pontos abaixo da linha, centralizado na curva, que eu vou deixar sem nenhum ponto. E aqui um ponto acima, centralizando acima da forma. Observe bem o posicionamento e a quantidade dos pontos. Um ponto abaixo, 3 pontos abaixo e um ponto acima. Repita esta sequência várias vezes até o final da linha do caderno. No exercício 10, vamos fazer uma combinação de curvas em direções diferentes. Começo com esta curva menor acima da linha e esta curva maior abaixo da linha. Observe que aqui eu faço as curvas no sentido anti-horário, de cima para baixo. Vamos fazer mais algumas vezes estas curvas, tentando deixá-las mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui eu vou posicionar um ponto acima. Seguindo esta sequência, sem ponto, com um ponto acima. E continuo fazendo esta sequência até o final da linha do caderno. Exercício 11, vamos fazer algumas pequenas curvas, começando um pouco acima da linha e cortando para baixo, neste sentido, da direita para a esquerda. Então, vou repetir este movimento mais umas vezes. E aqui também vou posicionar alguns pontos. Um ponto acima e 3 pontos acima. Então, vamos repetir essa sequência. Primeira curva sem nenhum ponto. A segunda, um ponto acima. E a terceira, 3 pontos acima. Observe a posição e a quantidade dos pontos e continue fazendo esta sequência até terminar a linha. E no último exercício da nossa série de aquecimento, vamos fazer esta sequência de formas. Uma pequena bolinha
mais ou menos na altura do meio da linha. Uma gota. E a forma de um laço. Então, temos esta sequência: uma bolinha no sentido horário, uma gota e um laço. Vamos repetir essa sequência mais algumas vezes, tentando manter o mesmo tamanho e observando a direção das setas. Continue fazendo estas formas, seguindo esta sequência. E encerramos aqui a nossa série de exercícios de aquecimento. Se você já praticou bastante estes exercícios, a partir da próxima aula, você já estará preparado para começar a escrever suas primeiras letras e palavras em persa. E na aula de amanhã, vamos aprender as vogais longas e curtas e as famílias de letras B, P, T, C, Jin, Che, Re e Ré, Ire, Z e G. E vamos aprender também a escrever várias palavras com essas letras. Mas atenção! As aulas da Semana Intensiva do Alfabeto Persa ficarão disponíveis gratuitamente por tempo limitado. A partir da semana que vem, elas continuarão disponíveis somente para os membros do nosso clube de apoiadores. Espero por você na próxima aula. Toque Lossebad Beomide Didor. Quer ter acesso a materiais exclusivos de língua persa em português? Faça parte do nosso clube de apoiadores na plataforma Apoia-se. Acesse www.apoia.se/aprendendo persa.